Métodos da ciência da natureza. É o movimento da ciência, revela o caráter histórico e o caráter provisório, que enfrenta o questionamento imposto sobre eles. O método científico é a definição rigorosa onde aumenta a confiança na possibilidade de se conhecer os segredos da natureza. Essa confiança baseia-se na profunda crença, na ordem e na racionalidade de conhecimento do mundo. Classificação das ciências são três: as formais, humanas e da natureza. As formais abordam a matemática e a lógica. A da natureza aborda a física, química, biologia, etc. E as ciências humanas, psicologia, sociologia, história, etc. O método experimental são 5 etapas: a observação, a hipótese, teoria, experimentação e leis. A observação, ao contrário, é rigorosa, precisa, metódica, orientada para a explicação dos fatos e, mais do que isso, já orientada por uma teoria. A hipótese tem a função de explicação provisória dos fenômenos observados. A interpretação antecipada, que deverá ser ou não confirmada. São 3 tipos de raciocínio: indução, hipotético-dedutivo e analogia. As leis são as leis empíricas e teóricas. As leis empíricas são inferidas de alguns casos particulares. Por exemplo, o calor dilata os corpos. Os mamíferos produzem sua própria vitamina E. As leis teóricas ou teorias ditas são leis mais gerais e abrangentes que reúnem as diversas leis particulares sobre uma perspectiva mais ampla. Por exemplo, a teoria de gravitação de Newton. E a experimentação, que é quando os observadores de estudos dos fenômenos como se apresentam naturalmente. A experimentação é o estudo dos fenômenos em condições determinadas pelo experimentador. Trata-se de observação provocada para fim de controle da hipótese. O método da ciência da natureza. Existem também o desenvolvimento das ciências da natureza, que após a física, a astronomia estabelecerem os seus métodos, foi a vez de se constituírem outras ciências como a química, depois foi a vez das ciências biológicas e da medicina, que se desenvolveram no século XIX. Tem também a evolução das espécies, que destacam-se Darwin e Lamarck, o criacionismo, que existia diversas linhas de adesão. Os mais radicais são os anti-evolucionistas, pois eles creem na versão bíblica, rejeitando que os seres humanos tenham derivado de um ancestral simiesco. No entanto, há também os criacionistas moderados, que reconhecem as evidências científicas da evolução de plantas e animais, mas eles atribuem a Deus uma ação contínua nessa evolução, ou seja, atribuem a Deus a criação do universo. Tem também a genética, que o pai da genética era o Gregor Mendel, que apresentou os resultados de uma experiência com ervilhas, procedendo de um cruzamento de sucessivas sementes a partir de combinação de 7 caracteres, como a forma, a cor, a altura e etc. E ele chegou a resultados estatísticos importantes para elucidar os fatores de hereditariedade. Na genética também destacam-se Morgan, que usava o termo gene para fatores hereditários, ou seja, usava o termo que vem de família. Por exemplo, tenho doença que deriva do meu avô, que vai passando para o meu pai, que pode passar, aliás, e pode vir para mim também. E também destaca-se o Francis Crick James Watson, com a fantástica descoberta da molécula do DNA, que esclareceu o fenômeno da hereditariedade ao explicar como os ácidos nucleicos dirigem a produção de proteínas cuja sequência é única em cada pessoa.
Já a ciência não é o conhecimento certo e infalível, ou seja, nada é perfeito, nada é certo na ciência. A teoria científica aparece como uma função paradigmática, como um modelo e como a hipótese do trabalho e a construção da mente. A ambiguidade do processo científico foi no esboço que fizeram sobre o desenvolvimento da ciência iniciada na Idade Moderna, que ficou patente o incrível impulso adquirido por ela durante o século XX. Além de inúmeras descobertas, houve também um avanço sem precedentes nas conquistas tecnológicas. Ou seja, a ciência proporcionou o conhecimento do mundo, a guerra à poluição e ampliou os poderes humanos. Um dos poderes que ampliou sobre os seres humanos foi o conhecimento da razão, que foi, aliás, o conhecimento da natureza, aliás.